Antes de começar a palavra, eu tenho passado, minha família sabe, né? Eu tenho passado por algumas dores muito fortes nos dois calcanhar, e provavelmente pode ser por conta de peso, mas eu tô com uma dor muito forte, muito forte. E cada eu falei assim, poxa, Senhor, eu botei essa roupa, mas só esse sapato que combina com a roupa, mas eu vou ficar em pé um tempão, vai doer tanto meu calcanhar. Será que eu posso pregar descalça? Aí eu cheguei aqui, é uma roda, eu vou pregar sentada. Então já é o primeiro testemunho. O segundo testemunho é: confie no que Deus depositou na liderança de vocês. Eu não lembro exatamente a data que aconteceu, mas eu lembro que a juventude foi pro monte. Foram algumas outras pessoas com a gente, né? Acho que isso foi ano passado, né? A juventude foi pro monte e naquele dia, enquanto oravam por mim, eu não me lembro exatamente também quem orou por mim, Deus falou assim, levante sua mão. E eu levantei a minha mão. Assim. Levantei a minha mão assim. E Deus falou, olhe para sua mão. E aí eu olhei para a minha mão. E na minha mão tinha uma espada. Eu senti o peso da espada, eu vi a espada. Mas eu falava, como que o Senhor vai fazer isso acontecer? Se eu não tenho condição nenhuma de viver isso. E passou o ano todo, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, outras coisas ruins. E estou aqui. Espada na mão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 1, capítulo que o irmão tangedor Walter gosta muito. Ele diz que Isaías 1 não tem erro. Nós vamos ler Isaías 1, no versículo 18 e 19. Amém? Isaías 1, versículo 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Feche seus olhos. Pai, diante da tua presença, te agradecemos por estar aqui. Te agradecemos por poder ler essa palavra, por poder compartilhar, Senhor, com o teu povo, Senhor, tudo que o Senhor tem falado comigo, tudo que o Senhor falou comigo no secreto. Que a tua presença, Senhor, seja manifestada aqui e que os corações estejam abertos para ouvir e entender o que o Senhor tem a dizer. Amém? Eu li o capítulo com a orientação do nosso líder. Ele fala, leia os capítulos anteriores, leia os posteriores. Ele já dá a dica de milhões. E eu li Isaías 1 completamente. E no livro de Isaías, além das profecias, Deus fala com Isaías através dele, né? Também se encontra a visão de Isaías sobre o povo. O que ele achava acerca do povo. O que ele pensava acerca do povo. Que ele também fazia parte. Ou seja, já primeiro ponto. Não é porque você está no meio de pessoas que você é isento de ter opiniões sobre todos os assuntos possíveis. Expresse sua opinião com respeito, com amor e com clareza. Nós, como cristãos, temos que ser claros. Se você acha que você não foi claro, pergunte: fui claro? Esclareci a sua dúvida? Porque as pessoas vão procurar você e vão te perguntar. Eu recebi uma pergunta no mês passado, eu até falei com o Léo. Eu falei assim, um colega meu de trabalho virou para mim e falou assim: por que Deus é tão ruim?
Aí eu, como assim? Aí ele, por que Deus no Velho Testamento, ele matou todo mundo, ele fez, e por que agora Deus é bonzinho? Deixa a pessoa matar, deixa a pessoa estuprar, deixa a pessoa... E foi eu, lá no Éden, vindo, caminhando para explicar. Ou seja, você vai ser usado, você vai ser procurado, mas seja claro, tenha uma visão acerca do que o Evangelho está dizendo. E ele expressou sua opinião, o seu ponto de vista acerca de dar nação. E, como a gente já se esperava, o cenário era caótico. O cenário da nação não era bom. Deus deu crescimento àquele povo. Deus deu crescimento àquele povo. Deus deu livramento àquele povo. E na hora que Deus usou Isaías para falar, Deus falou assim, cara, até o boi sabe onde foi sua manjedoura. Um animal sabe o que ele tem que fazer. E você não está entendendo o que você tem que fazer. Você não está entendendo como você tem que proceder. Cara, Deus, aí depois a gente fala, Deus usou até a mula. É isso. O animal consegue entender o decreto de Deus e a ordenança de Deus. Tu não vê o passarinho fazendo ninho no chão. Ele faz o ninho no alto. Se ele faz o ninho no alto, foi porque Deus ordenou que vai ser no alto. Não importa se é no alto do poste, se é no alto da árvore, mas é no alto. Tu não vê passarinho fazendo ninho no chão. Porque ele entende o lugar dele, entende o lugar do predador. É simples. E isso o povo não conseguiu entender. O povo não conseguiu alcançar a misericórdia do Senhor. Eles não conseguiram alcançar isso. O povo era ingrato. Só se importava consigo mesmo. Não se importavam nem um pouco com a misericórdia, nem o que Deus tinha feito com eles, e nem com a família deles. Não se importavam com absolutamente nada, só consigo. E eles precisavam urgente de um alerta. O profeta Isaías ele foi usado naquele tempo para trazer esse alerta. E o Senhor convida aquele povo a refletir. Eles precisam entender o que estavam fazendo de errado e onde caíram. Porque entra no sangue, entra no costume. Uma maneira de viver, uma maneira de se importar. Isso entra no costume. Se desde pequeno você é discipulado, você é instruído, a toda vez que você chegar na porta de casa, você tirar o chinelo, você pode ir na minha casa, que você vai fazer o quê? Tirar o chinelo. Porque, eu vou falar... Pelo amor de Deus, não tira o chinelo. Eu não limpei a casa direito. Não faz. Não, mas minha mãe me ensinou assim. Meu pai, minha avó, minha tia me ensinou assim. Então, você é acostumado desde a infância a viver de uma forma. Só que nem sempre a forma que você foi acostumado a viver, ou ensinado pela família, ou ensinado pela sociedade, é a forma correta de viver. A metanoia naquele tempo ela já existia. Provavelmente com outro nome, outra forma. Mas a mudança era a mesma, pois quem executa essa mudança é o Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo e sempre vai ser o Espírito Santo. Não ache que você vai fazer essa mudança sozinho. Você não é capaz. Não somos capazes. Nós provamos que não somos. Davi provou que não é. Davi provou que não era capaz. Então, não tente sozinho. Sozinho você não consegue. Aquele povo precisava de direção, de um norte. Estava tudo errado. Assim como está a nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida, a gente não consegue entender por que uma coisa não dá certo, por que a outra coisa não dá certo, por que a gente tenta e não vai. Metanoia é uma mudança que começa nas profundezas do inconsciente. E quem disse isso foi o tio Google. Então, se ele disse, está dizido. Se ele disse, está dizido. Porque começa nas profundezas do inconsciente. Um lugar de difícil acesso. Que só Jesus consegue chegar. Só Deus. Ele consegue penetrar. Ele consegue achar o meio termo entre alma e espírito. Eu nem sabia que existia isso. Se a Bíblia não tivesse dito, eu não ia saber que existia isso. E a metanoia nada mais é que a morte das suas vontades, dos seus impulsos, em favor de um bem maior. Agora vamos para a parte chata.
parte do hoje, do agora e do nosso problema. A psicologia afirma que existem 5 fases do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E isso eu aprendi com um profeta aqui, de vermelho. As fases do luto. Ah, Lívia, mas o que o luto tem a ver com metanoia? É simples. Você não consegue ter metanoia se sua vontade não morrer, se o que você quer não morrer, se o seu tempo não morrer. Em uma das aulas do Léo, cara, eu acabei, é porque a câmera não fica aberta, senão vocês iam rir da minha cara, porque eu acabei a aula chorando, porque ele falou assim: as nossas lágrimas não mudam o calendário de Deus. O que ele determinou está determinado, irmão. Aí eu falei: meu Deus, eu fiquei me chorando, Deus, mas eu não quero isso, porque o Senhor não faz. Igual uma criança mimada do Espírito Santo. E aí? E aí? Tipo, não adianta você chorar. Se você chegou ao ponto de bater o pé, espernear, é justamente por isso que Deus não vai te dar o que você quer, que você não está pronto. A pessoa que está pronta, ela não vai ficar batendo o pé. É igual a criança. Deus é igual a mãe. Na volta a gente compra. Você tem que se contentar com essa palavra. Na volta a gente compra. E é isso. Quando realmente temos um encontro com Deus, algo morre dentro de nós. Nunca foi bom. A morte, ela não é boa. Mesmo que o final dela seja com um triunfo, a parte da morte, ela nunca é boa. Não é boa. Ela nunca nos faz bem, porque a gente tem que lidar com muitas dores. Porém, vivemos assim desde sempre. E aceitar essa mudança é um processo longo e doloroso. As fases não tem uma ordem correta para acontecer. Mas a gente vai... Eu vou colocar a ordem na minha cabeça. Essa ordem, a natureza, a sociedade, não segue essa ordem. Mas hoje nós vamos ter uma ordem. A primeira ordem é a negação. O nome já diz, a negação. Você nega que tem um problema, que precisa ser resolvido, que só Jesus pode resolver. Nesse caso, você não procura a ajuda de Deus, você não ora, você não quer saber a opinião de Deus, porque afinal, não está acontecendo nada. Está tudo bem. É quando a liderança ora, Deus comanda a liderança dobra o joelho, ora pela tua vida, chega na igreja e pergunta: e aí? Tá tudo bem? E você fala: tá tudo bem. Já teve casos do pastor Claudemir chegar, virar pra mim, eu sorrindo, brincando. Ele: você não tá bem não. Agora que você falou, eu não tô bem não. Eu não sabia. Pra mim tava tudo bem. Eu tava vendo a minha vida do jeito que eu queria e vivendo bem. Tipo, não tá acontecendo nada. O mundo espiritual não para. Não para. Mas a gente para de enxergar ele. A gente para de querer ver. Eu falei assim, uma vez eu falei: Senhor, se um dia eu pedir para ver, eu vou tomar um susto. Eu vou me consagrar, pegar o óleo aqui, tacar na cabeça já, ó. Vamos, Jesus, já me leva agora. Porque se a gente ter noção do que acontece no mundo espiritual, do que o diabo investe para acabar com a nossa vida todo dia, investe pesado. Investe pesadíssimo. A segunda fase é raiva. Na raiva, você desconta tudo que acontece de errado na sua vida em Deus. E a única palavra que Deus tem para você é a mesma que Ele disse lá em Jeremias 2,17. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Se você negou a Deus e não quis a opinião dele, está com raiva do que ele não está fazendo, por quê? Ele não está fazendo simplesmente porque você não pediu a opinião dele. Porque se você tivesse pedido e tivesse paciência de esperar, ele ia falar. Talvez não fosse o que você quisesse ouvir, mas ele ia falar. E existem formas de Deus falar, mas isso aí é por nosso líder aqui aí, meu filho, é outra coisa. A terceira fase, barganha.
E a barganha funciona da seguinte forma: Deus, tu conhece meu coração, tu sabes que eu sou. E eu já fiz muito isso. Deus, se o Senhor fizer desse jeito aqui, eu nunca mais cometo esse erro. Eu realmente mudei, eu realmente estou diferente. A palavra de Deus diz que não se deve fazer voto que você não pode cumprir. E existem áreas na nossa vida que, infelizmente, um voto não vai resolver, só metanoia. Existem áreas da nossa vida que o pecado ele está muito enraizado e ele precisa de uma transformação longa e demorada. Deus que vai tratar. É Deus que vai tratar. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer um voto em questão da área financeira. Tudo bem, faça. Confie no Senhor, Ele vai abrir uma porta. Ele vai abrir uma porta de excelência. Ele vai fazer. Mas não entenda a palavra voto como um tudo na sua vida. Não adianta você fazer voto para determinadas áreas da sua vida, porque isso não vai acontecer. Você vai se prejudicar, vai mentir e vai achar que Deus está acreditando. Porque Deus conhece. Aí você fala, não, Senhor, porque eu não vou fazer de novo. Irmão, não faça isso. Fala, Senhor, eu não sei como vencer isso. Me ajuda. Pode ser que eu erre de novo. Pode ser que eu minta de novo. Pode ser que eu trate mal alguém de novo. Até contra isso nós temos que lutar. Contra a forma que nós tratamos o ser humano. O mundo tem deixado a gente com raiva. E a raiva ela vem do nada. É uma seta durante o dia que do nada você não quer mais falar com um funcionário, você não quer mais falar com uma pessoa que chega para pedir informação, e você não quer. Lá no trabalho a pessoa fala, Lívia tá de TPM, mas às vezes eu falo assim, meu Deus, sabe o que me faltava, irmão? Um fone. Eu comprei um fone, eu botei podcast, eu botei um louvor, e nada mais me abala. Nada mais me abala. Porque eu estou ouvindo a voz de Deus. E aí quando vem alguém me perguntar uma coisa idiota, eu lembro do louvor, respiro fundo e respondo a pergunta idiota. Porque é assim que funciona. Só que a gente não tem que abraçar o que o mundo está tentando empurrar a goela abaixo. Você para ser uma mulher empoderada, você tem que ser uma mulher de cara fechada. Você não tem que casar. Você tem que se vestir da forma tal. Você tem que trabalhar em tal área. Isso não existe. Existe o que Deus tem para você. Tem pessoas que nunca vão ganhar 5 mil, mas vão impactar 5 mil vidas ao longo da sua trajetória ganhando um salário mínimo. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Pense no seu bem-estar. Pense. Mas pense também no que Deus tem para fazer na sua vida. E no final de tudo, a última fase é a depressão. Aí você pergunta, por que a depressão vem? Simples. Você negou a Deus, você teve raiva de Deus, você barganhou com Deus, não conseguiu o que você queria com a barganha, e agora acabou a esperança, acabou a expectativa, acabou o sonho. Cara, a Pamela foi usada por Deus, cara. Até nisso o diabo quer tocar nos nossos sonhos. A única coisa que a gente tem é um sonho, gente. A gente não tem dinheiro. A gente é só um sonho. E o sonho, movido por fé, ele acontece. Porque Deus faz acontecer. E até nisso o diabo quer tocar. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com essa área da vida. Depois dessas fases, você reconhece que Deus é o único que entende como você vai chegar aonde deve chegar. Que Ele é tudo. E que sem Ele, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não tem força para nada, nem para sonhar. E aí o que te resta? Já passou por tudo, já fez tudo? Você aceita, né? Porque aceita que dói menos. Se você aceitasse antes, doeria menos. Mas infelizmente somos uma geração que só aprende depois da decepção. E o Senhor Jesus é o único que nunca vai nos decepcionar. Jesus, Ele não nos decepciona. Por isso, pelo amor dele, Ele vai falar com o povo, venham, vamos refletir. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão.
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Nós precisamos aceitar a mudança que Deus quer fazer. Aceitar o dom que Ele nos deu. Isso é muito importante. E aceitar o lugar que Ele quer nos levar. Eu decidi, eu não sei se você vai fazer o mesmo depois dessa palavra, e eu não sei o tanto que isso tem impactado o seu coração, mas eu decidi não lutar contra mais. No último ensaio da coreografia eu falei assim, gente, vocês leem a Bíblia? A gente lê. Falei, vocês escrevem o que Deus fala com vocês? A gente escreve. Eu falei, então se prepare, porque se qualquer dia desse ele vai falar assim, é contigo. Porque eu tava indo pra casa de um dia totalmente atribulado. Ele me mandou mensagem e perguntou se eu ia estar no culto. Eu falei, vai pedir para ministrar o louvor. Aí ele falou assim, então você vai ministrar. Eu ainda perguntei, ministrar o quê? Eu tive essa coragem, ministrar o quê? Aí, ou o louvor, a palavra, os dois. Ainda falou assim, os dois. Ou seja, você precisa aceitar o lugar que Deus quer te levar. Eu falo muito, eu brinco muito, mas só Deus sabe as lutas que eu travo contra a tristeza, o desânimo. Só Deus sabe quanto eu travo e quantas vezes isso me parou. E esse ano, a troncos e barrancos, eu decidi que se for para ser crente e fazer resistência passiva, eu prefiro não ser crente. Se for para ser crente e falar, mas não concordo com isso, eu prefiro não ser crente. Se for para ser cristão e mesmo que eu não concorde, eu não vim, eu prefiro não ser crente. Seu coração já está mais carnudo do que você pensa. Se a partir do momento que a liderança fala algo, seja lá o que for, se não for denegrir a sua imagem e o seu caráter, diga amém e faça o que tem que fazer. Só diga amém. O pastor às vezes fala, vamos fazer um culto de Natal. Nós temos quanto tempo para ensaiar? 3 semanas. Glória a Deus e aleluia. Cada um monta uma parte da dança. Eu peguei junto com o coral, vambora. É para fazer acontecer. Entenda, resistência passiva é pecado. Você pode não fornicar, não mentir, não roubar, não matar. Fez resistência passiva, você está lutando contra o Senhor. Você não está lutando contra a liderança, em lugar nenhum. Se você faz resistência passiva contra uma pessoa na igreja, se você faz resistência passiva contra alguém no seu trabalho, contra o seu chefe, você está pecando. Grave isso, para que você não cometa esse erro, porque é um grande erro. Você está indo contra o Senhor. Da mão do diabo, Deus vai lá, com toda a calma e paciência, e te tira. Agora, na mão de Deus, eu sinto muito. Você vai descer a casa do olheiro, ele vai te quebrar, vai ficar ali, porque até para fazer o barro, eu não sei se vocês sabem desse processo, eu não sei também porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Aquela argila, ela não está pronta de imediato, não. Para ela estar pronta, ela tem que ser umedecida e aguardar para sugar água, para ser moldada. Ou seja, até o tempo de espera, no deserto ali caladinho, você vai ter que ficar. Tudo isso porque você fez resistência. Tudo isso porque você não quis viver o que Deus falou que você tinha que viver. Esqueça a resistência passiva. Deus diz que devemos adorá-lo com entendimento. E é isso que precisamos pedir a Deus. Que Ele nos ajude a entender a fase em que estamos. E que Ele nos guie no caminho da mudança verdadeira. Peça entendimento ao Senhor. Já falei aqui e vou repetir. Sozinho a gente não consegue mudar 1,, da nossa vida. 1,. Mas Deus muda o texto todo se a gente decide se entregar a Ele de corpo e alma. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar de Deus e precisar do que Ele depositou na nossa mão. Existem pessoas aqui que foram chamadas para pregar, foram chamadas para dançar, foram chamadas para louvar, foram chamadas para dezenas de coisas, para orar. E quando a minha mãe, eu nem sabia que ela ia estar aqui,
Mas eu já tinha falado que eu ia falar sobre isso. Quando minha mãe ficou internada, na retirada do tumor, aos domingos lá, como era um CTI, não podia ir todo mundo. Então, depois ela saiu do CTI, foi para UTI. E aí, só podia ir uma pessoa, 2 pessoas no máximo. Teve um domingo que ninguém foi. Minha tia não foi, ninguém foi. E eu fui sozinha. Quando cheguei lá, conversei com a minha mãe, a gente riu, a gente brincou, atualizei, né, as informações de tudo que estava acontecendo. E no final de tudo, quem tinha que orar? Era ela que estava na cama? Eu orei pela vida da minha mãe. E ali eu fechei a porta, peguei ali na mão da minha mãe e comecei a cantar um louvor que ela ouvia muito quando eu era criança. E eu falava, meu Deus, minha mãe tá arrumando a casa de novo esse CD, de novo essa música. E eu ficava ali de novo. E eu peguei na mão dela e eu comecei a cantar a música. E a música fala assim: onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou numa alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da sua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco, eu sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu socorro, está dentro de mim. Eu tive que cantar. Ali, não saiu a voz que vocês ouvem aqui no coral, que vocês ouvem aqui no back, divisões de voz, pá, aquela coisa, o mantém. Não saiu, quase não saiu voz. Saiu uma voz num tom totalmente aleatório, que eu não sei se existe esse tom. Saiu lágrimas, muitas lágrimas. Mas naquele dia Deus falou comigo: eu vou tirar a sua mãe daqui. Mas eu precisei acreditar que o que eu carregava era realmente verdadeiro. E isso foi se testificar numa consagração, que eu acho que não tinha nem 10 pessoas. Toda quebrada fazendo louvor, só cantei, muito pouco falei. E o nosso líder foi usado por Deus, e Deus falou com ele: Lívia, através da sua voz, muitas pessoas vão ter paz. E aí eu entendi o porquê que eu cantei lá no hospital. Foi uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Não foi a única que a gente passou, não vai ser a última. Infelizmente a gente passa por muitas coisas. A gente está aqui para isso. Mas eu quero que você entenda que você não precisa ter medo do que Deus depositou em você. Porque o que Deus depositou em você é o passaporte para você morar com Ele. Cumpriu, vambora. Não cumpriu, poxa, eu só te dei uma função. Eu só falei canta, eu só falei dança. Mas infelizmente você se envolveu com as belezas do mundo, que são muito feias. Já vi gente com muito dinheiro, muito infeliz. Eu convivo num ambiente do trabalho em que pessoas têm muito dinheiro. Mas as pessoas têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Todo dia chegam reclamando de alguma coisa. Todo dia. Todo santo dia. Parece que eu estou lá só por reclamação. Todo dia reclamando de alguma coisa. E tem dinheiro. Talvez a gente pense assim: não, eu quando eu tiver dinheiro vou poder fazer isso. Vou poder montar, vou poder... Tudo vai acontecer. Isso é fato. Mais uma vez também, entendam, vocês estão no lugar certo. As pessoas aqui oram pela sua vida. E o dia que tu estiver fora Deus vai te pegar. Eu na porta, nada com nada. Deus usou a irmã Patrícia e falou assim: Deus vai fazer isso na tua vida. Glória, aleluia. E ouvindo. Mas se você... E ela estava lá, ela apontou. Mas se você não estiver lá, cumprindo o que Deus mandou, enquanto você não voltar, não fizer o que Deus mandou você fazer, infelizmente, as mãos de Deus,
elas não estão recuadas para nos abençoar. Elas estão estendidas. Mas se Deus quiser abençoar, se você estiver fora, se você estiver em um lugar errado, vai ficar muito complicado. E Deus espera o momento do sim. É igual a noiva. Ai, eu falo sim, Jesus. Aleluia. Então, espera a noiva e o noivo espera o momento do sim. Eu aceito. Amém, igreja? Ó, e aí, eu não queria perder a oportunidade. Aí, Deus também espera o momento do sim. Sim, Senhor. Eu aceito que o Senhor faça tudo o que o Senhor quer. Eu sei que vai doer. Mas o dia que doer, você tem essa cadeira aqui, ó. O chão e a lágrima mesmo. Porque às vezes o pastor me chama para cantar na quarta-feira. No outro dia eu fui cantar Espírito Santo. Espírito Santo. Meu Deus. Como é que eu vou cantar? Chorando. Porque se não dá para falar, chora. Mas diga sim à metanoia. Diga sim ao processo que ele vai fazer. É necessário. É necessário. Ano passado, nos últimos cultos do ano, o pastor me chamou para orar. E eu falei, não, no meio da oração, Léo. No ano de 2023, a gente vai pisar e não vai colocar o chão. Eu me arrependi amargamente de ter falado isso. Porque eu passei por fases que realmente eu tinha que dar um passo. Quando o pé estava quase afundando, Deus vinha, no chão. E o pastor falando essa frase o tempo inteiro, durante o ano todo. E eu tendo que ouvir algo que eu falei, eu profetizei. Então, para 2024, profetiza que mesmo que você não consiga rir todas as vezes, mesmo que você não consiga ter forças todas as vezes, escolha passar pelo processo. Quanto mais rápido você passar, melhor. Bezetacil dói. Não dói, né? Bezetacil dói. Você não anda. Você fica, ai, caramba. Mas a dor na garganta passa. Às vezes é só um bezetacil mesmo, para resolver. Então entenda essa palavra nessa noite. Escolha a metanoia. Escolha o sim. E toda vez que você lembrar dessa palavra, você lembra do momento do sim. Aleluia. E ora pela minha vida financeira. Ora pela vida do lado aqui. Aleluia. Entendeu? Porque estamos aqui para fazer a obra de Deus. As coisas vão acontecer. Amém? Amém. E se vocês orarem muito forte, a gente faz a festa e vocês comem o bolo. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade para vocês.